E agora, novas regras para os cartões de crédito, uma nova lei com relação aos juros rotativos. Vou fazer uma análise aqui muito importante para você que se preocupa com limite de cartão de crédito, isenção de anuidade, né? Você negociar descontos na anuidade, você que estava pensando em trocar de cartão de crédito ou que vai tentar conseguir o seu cartão de crédito pela primeira vez, eu vou mostrar aqui tudo a respeito dessa nova lei, que tem sim lados muito positivos, mas também tem alguns negativos que é importante você ficar ligado para justamente se adaptar a essas novas regras, beleza, pessoal? Então lembrando, não estou criticando essa nova lei dos juros do rotativo, porque como eu falei, existem sim lados bons, mas a gente não pode deixar de falar também o lado negativo que vai vir junto disso, beleza? Então só para contextualizar, aqui embaixo na aba capítulo, sinta-se à vontade para pular para o momento do vídeo que mais fizer sentido para você. Lembrando que assistir o vídeo como um todo é muito melhor, que você entende nossa linha de raciocínio. E também, pessoal, esse vídeo é sem edição, direto ao ponto, do jeito que vocês gostam e pedem aqui pra gente. Então, começo. Cartão de crédito não é o problema. Por quê? Cartão de crédito, se for usado da forma correta, ele pode ser tipo Batman aqui, pode ser um super-herói na sua vida, ele vai te ajudar, te auxiliar no seu processo de enriquecimento. Isso para quem sabe usar o cartão de crédito da forma certa, tem um planejamento financeiro mínimo, controla os seus gastos, tem uma educação financeira mínima. Então, para quem está desse lado da moeda, o cartão de crédito ele é simplesmente fenomenal. O outro lado, que é o cartão de crédito podendo destruir a sua vida financeira, que sim existe, pode ser o pior inimigo da sua vida, é você usar o cartão de crédito da forma errada, sem disciplina financeira, sem organização e acabar gastando muito mais do que deveria. E você emenda numa bola de neve e isso pode se tornar um grande problema. Mas o que a gente precisa dizer aqui é que o problema não está no cartão de crédito. O cartão de crédito é simplesmente uma ferramenta. O problema é como você usa essa ferramenta. Por exemplo, uma faca. Uma faca pode ser usada para ferir alguém. Então pode ser usada de uma forma ruim. Mas a faca também pode ser utilizada para algo bom. Como, por exemplo, para você cortar o seu alimento, para você, de repente, usar ele para fazer outra ferramenta e por aí vai. Tá? Ou como proteção, por exemplo. Em casos mais extremos, obviamente. Então o problema não está na ferramenta. O problema está em como usam a ferramenta. Beleza? Então, indo agora para o projeto de lei. Na realidade não é projeto de lei, é uma nova lei já dos juros rotativos do cartão de crédito. Tem sim lados bons e lados ruins. Para quem não sabe o que está acontecendo, eu vou bem resumir aqui para vocês. Antigamente, por exemplo, se você tinha uma dívida no cartão de crédito, no juros rotativo, podia chegar a 400, um pouco mais até, por cento por ano. Então uma dívida de R$1.000 em um ano viraria já R$4.000. E isso aí, né, com o passar do tempo, se você não pagasse logo essa dívida, ela poderia ficar crescendo aí até se tornar um montante bem prejudicial na sua vida. Mas agora, com essa nova lei, o teto máximo é de 100% da sua dívida no juros rotativo do cartão. Então, exemplo, essa dívida que você tem de R$1.000, ela viraria no máximo R$2.000. O grande resumo é isso. E para quem não sabe o que é rotativo do cartão de crédito, tá aqui, ó. É a categoria de crédito mais cara do país, com juros que em outubro do ano passado, como eu falei, ficaria em torno de 431%. Por isso, ela deve ser evitada e eu concordo em gênero, grau e número. Tá? Esse tipo de juros aqui você tem que correr de uma forma enlouquecida. Tá? E a recomendação é que os clientes bancários paguem todo o valor da fatura mensalmente para não cair nesses juros aqui rotativo do cartão, que agora não vai ser mais em 431%, vai ser até o teto de 100%. Aqui também outra matéria, no caso agora do site Metrópolis, eles explicam. Rotativo é uma linha de crédito pré-aprovada no cartão, ela é acionada por quem não pode pagar o valor total da fatura do cartão de crédito na data do vencimento. Então, minha fatura deu 10 mil e eu não consigo pagar quando ocorreu o vencimento dela. Eu vou entrar, esse limite que eu não consegui pagar, vai entrar no rotativo do cartão de crédito. Tá? E em caso de inadimplência do cliente, o banco deve parcelar o saldo devedor ou oferecer uma forma de quitação da dívida em condições mais vantajosas. Então, em resumo, é esse segmento do banco que está sofrendo essa alteração. E para quem essa notícia foi bom? Foi boa para quem não tem muito controle das suas finanças, quem se perde nas contas e acaba gastando muito mais do que ganha. Então, meu salário é de 5 mil, eu gasto 7 mil todos os meses. Em algum momento você vai cair no juros rotativo do cartão. E também para quem usa o cartão de crédito em emergências extremas, um caso de necessidade. Como, por exemplo, você não deixou a sua reserva de emergência separada, que é um saldo seu financeiro para
situações de emergência que venham a surgir, tu tem ele para sacar na hora e já pagar, né? Por exemplo, a caixinha do Nubank, você deixa lá rendendo e quando você precisa para uma emergência, você saca esse dinheiro e já paga esse problema que surgiu. Então, tem pessoas que não têm uma reserva de emergência. Então, acaba que usam o rotativo do cartão para essas emergências extremas. O meu carro quebrou e eu uso ele para chegar no meu trabalho. A casa aqui de casa, o cano aqui de casa estourou e eu preciso resolver essa situação, senão eu não vou ter água em casa. Aí você tem que pagar. Então, esses são os casos que o juros rotativo do cartão agora limitado a 100%, foi boa a notícia. E também, para fechar com chave de ouro, né? Foi interessante para as pessoas que não têm acesso ao conhecimento certo de como usar o cartão de crédito. Que eu sei que vocês que estão aqui no canal e nos acompanham há muito tempo, vocês sabem muito bem como usar o cartão da melhor maneira possível, inclusive para te ajudar a enriquecer ou ajudar no seu processo de enriquecimento. E o que aconteceu, pessoal? Era cobrado um valor muito alto, os juros do rotativo, porque tem uma justificativa, porque existia um nível altíssimo de inadimplência. Então, o que acontece? Vamos para uma lógica aqui. Supondo que você tenha 2 primos. Um primo sempre tem um histórico de pagamento contigo, tudo bonitinho, não é um cara extremamente endividado, nem nada. Concorda que, se ele te pedir R$100, é muito provável que ele vai te devolver esse dinheiro, porque ele já tem um histórico de crédito e tal, que ele paga todo mundo em dia, tudo bonitinho, é um cara que é funcionário público, por exemplo. E temos o outro primo, que é um primo que já está devendo já 6 parentes. É um primo que tradicionalmente não paga as pessoas que ele deve, inclusive familiares. Cara, você concorda que para esse primo, se você emprestar o dinheiro, a probabilidade dele ficar inadimplente e não te pagar é gigantesca. E o que acontece com o banco? Ele já tem também alguns segmentos específicos de clientes que ele já sabe que tem uma probabilidade enorme de ter um alto nível de inadimplência. Que inadimplência é o quê? A pessoa deixar de pagar algo que ela deve. Ponto. E o que acontece? Ele cobrava tão alto esses juros, por quê? Porque a maior parte das pessoas já não pagava essa dívida, ou ficava anos sem pagar, ou ficava renegociando milhões de anos e tal, e uma bola de neve gigantesca. E acabava que o banco ficava com esse furo, que inclusive entrava em PDD, que é provisão para devedores duvidosos, isso no balanço financeiro do banco. Já é um assunto mais técnico, eu não vou entrar aqui. Mas, no caso, quem não... Meu Deus, me perdi aqui porque quase que a câmera saiu. Vídeo sem edição é assim mesmo, né, pessoal? Mas vamos lá. Tinha essas pessoas do banco que tinha uma probabilidade muito grande de não pagar, não quitar as suas dívidas. E o que eles faziam? Cara, então vamos cobrar um juros bem elevado para esses poucos clientes que pagam ou que a gente consegue renegociar aí de alguma forma. Cara, que essa galera pequena aqui que paga compense a gente continuar dando limite de cartões de crédito para as pessoas gastarem, né? Então, era meio que um balanceava o outro. E vão a minha opinião aqui. Eu não concordo com isso. Eu acho uma bosta isso aí, tá, pessoal? Por quê? Você está se aproveitando ali da ignorância financeira das pessoas para colocar um dinheiro no bolso. Eu não gosto disso. Mas a gente não pode negar que eles entregam isso para os clientes, eles proporcionam isso para os clientes nesses juros elevados, porque eles sabem que o risco deles é enorme com esse tipo de crédito e que provavelmente eles não vão ser pagos e que as poucas pessoas que vão pagar vão tapar o buraco ali como um todo, tá? Só que é onde que mora o problema, pessoal. É aqui, ó. Vocês vão entender, vão conectar as pontas daqui a pouquinho, ó. Já não estava mais muito fácil, nos dias de hoje, conseguir crédito no Brasil. Inclusive, em 2019, 2020, 2021, cara, tava muito fácil conseguir crédito nos bancos, por inúmeros motivos. Taxa de juros baixa é um dos grandes motivos para isso também ter acontecido. Só que agora, a partir do momento que o risco do banco aumenta muito ao disponibilizar crédito para os clientes, o que ele vai fazer? Naturalmente, ele vai disponibilizar menos crédito para as pessoas. Óbvio. E daqui a pouco vocês vão entender que essa questão de botar um teto é prejudicial ainda mais para as pessoas pobres. Para os ricos, pessoal, eles não vão ser afetados. Por quê? Porque quem é rico não tem problema de ser inadimplente, ele nem usa o juros rotativo do cartão de crédito, entende? Ele paga tudo em dia, ele tem um giro alto no cartão, ele tem diversas fontes de renda. O rico e a classe média alta não foram afetados. Quem foi afetado com essa nova lei, quem vai ser afetado, na realidade, é justamente as classes mais pobres que não vão ter mais acesso a crédito. Tá? E, óbvio, isso pode ser bom por um lado, que eles vão deixar de gastar de forma displicente? Talvez, mas você entende que quem vai perder a ferramenta, quem vai perder a oportunidade de usar a ferramenta
ao seu favor, ou de poder estudar, ou de poder até comprar coisas que antes não conseguia comprar. Por exemplo, às vezes o cara precisa de uma geladeira e ele precisa de crédito para conseguir, mesmo que parcela em 10 vezes. Isso eu estou dizendo o cara que tem a mínima organização financeira, tá? Que vai separar uma parte do seu salário para quitar essas parcelas. Cara, essa pessoa não vai conseguir comprar mais a geladeira, ou vai ter que dar um jeito, entende? Então, é difícil a gente bater o martelo aqui e falar, essa lei vai ser maravilhosa, porque eu vou dizer daqui a pouquinho no vídeo o que de fato deveria ter sido feito, tá? E vocês vão entender minha linha de raciocínio, porque no geral essa lei ela não é problemática. O problema é que ela não resolve de fato o problema real que está por trás disso, né? Desses juros elevadíssimos na questão do juros rotativo do cartão. Mas calma que daqui a pouco eu explico. E aqui é o risco de emprestar dinheiro. Você ganha dinheiro, no caso o banco ganha dinheiro emprestando dinheiro para outras pessoas, por meio dos juros que ele cobra e que ele ganha a partir disso, e pelo spread bancário, entre outras ferramentas. E aqui vocês podem ver que essa máxima dos investimentos ela vale para qualquer pessoa. Relação risco-retorno. Você aceita correr mais risco, aqui ó, maior risco, a partir do momento que você tem uma chance maior de retorno. Já você aceita correr menos risco em investimentos que vão te trazer um menor potencial de retorno, porque isso é natural, não tem como fugir disso. Então aqui, ó, essa mesma máxima que vale para os investimentos, vale também para o banco emprestar ou não crédito para as pessoas. Então a partir do momento que fica um risco muito grande para o banco aqui, ó, emprestar dinheiro, o retorno dele em potencial tem que ser maior, porque ele já sabe que esse tipo de investimento tem um nível de inadimplência muito alto. Então concorda comigo que essa balança não vai dar mais certo, porque ele não vai poder ter um potencial retorno maior. Então o risco dele aumenta muito. O que ele vai fazer? Vai começar a cortar os cartões de crédito, a cortar o limite das pessoas que apresentam qualquer risco que seja para o banco. E a mesma ideia vale o contrário, tá, pessoal? Então essa máxima dos investimentos, ela vale muito bem para a gente entender aqui o que está acontecendo com essa questão dos bancos. E o que eu preciso deixar claro, é que se você não sabe, ou que se você é ingênuo a ponto de não saber disso, é que os grandes bancos, que são máquinas de gerar dinheiro, não estou falando de C6 Bank, Nubank, Banco Inter, estou falando dos grandes bancos mesmo, eles não entram para perder o jogo. Alguém, no final das contas, vai pagar esse preço. Alguém, no final das contas, vai pagar essa conta. E não vão ser os grandes bancos, que nos últimos anos e meses já vinham apresentando nos seus DREs, que é demonstrativo resultado do exercício, eles já vinham apresentando quedas crescentes nos lucros. E banco, cara, não entra no jogo para perder dinheiro ou para reduzir os seus lucros, tá? Então, pensa você, por exemplo, no seu negócio. Supondo que você fosse o banco, tá? É difícil isso, mas a gente conseguir se colocar no lugar do banco, né? Mas, cara, a partir do momento que também começa a ter muita interferência externa no seu negócio, como, por exemplo, eu vendo aqui, por exemplo, os AirPods, tá? Eu vendo esses AirPods. Aí, antes, meu imposto, vou explicar de uma forma muito básica, tá? E exagerada. Mas supondo que antes eu pagava aqui 20% de imposto, tá? Então, esse negócio aqui custava 10 mil e eu pagava 20% de imposto. Então, eu pagava 2 mil de imposto. E supondo que eu vendia esse negócio aqui, meu custo era 10, na realidade, meu preço de custo era 6. Então, o meu preço de custo era 6, eu vendia a 10 e eu pagava 2 mil de imposto. Beleza, aqui eu estou tendo o quê? Um lucro de mais ou menos uns 2 mil reais, né? Meu custo é 6, vendia 10, tinha 4 de lucro. Só que eu pagava 2 mil de imposto. Vamos arredondar. Então, meu lucro era de 2. Mas supondo que da noite para o dia isso aqui o imposto dele vai de 20% para 40%. Estou só dando o imposto. Meu lucro ele vai a zero. Entende? Por causa de uma interferência externa. Então, o que está acontecendo aqui para a visão dos bancos a gente está sofrendo interferência externa. Isso aumenta ainda mais o nosso risco para outras frentes também, não somente para o juros rotativo do cartão de crédito. Porque agora a bola da vez foi juros rotativo do cartão de crédito. Será que depois não vai ter outro empecilho? Por exemplo, teve o programa Desenrola Brasil, que também eu acredito assim que tem os lados bons e tem os lados ruins. Teve até agora pouco tempo atrás. Mais uma vez, de alguma maneira, prejudica o banco e é uma interferência externa. Será que o banco, olhando isso, ele não vai se precaver um pouco mais? E, ao se precaver um pouco mais, o que ele vai buscar fazer? Cara, tomar medidas que protejam um pouco mais o banco ou que minimizem a queda de lucro do banco. E o que pode ser isso?
reduções de benefícios nos cartões de crédito, acesso à sala VIP, reduções da pontuação do cartão, redução de benefícios gerais dos cartões, redução de limite, cancelamento de cartão de crédito, dificuldade em conseguir negociar isenções de anuidade. Esses podem ser as medidas que o banco vai proteger. Porque, como eu falei, banco nenhum entra no jogo para perder. E aqui não estou julgando o que é certo ou errado. Estou só trazendo aqui, de fato, o que está acontecendo e alguns argumentos. Porque, como eu falei, existe lado bom nessa lei, existe lados, sim, que são negativos para a maior parte das pessoas. E, como eu falei, no final de tudo, quem é o mais prejudicado são os mais pobres, que não vão ter acesso direto a crédito. Os ricos, classe média alta, vão continuar tendo acesso ao crédito, ou vão ter uma redução pequenininha que seja. Tá? Agora, o que eu prevejo que vai acontecer? Os bancos, eles vão escolher melhor quem vão ser os seus clientes. Então, eles não vão oferecer crédito para todo mundo agora. Eles vão ver, o Fialho é um bom pagador, ele tem um salário X, legal, ele gasta tanto por mês, ele nunca ficou endividado, nunca foi inadimplente, o score dele é elevado, o relacionamento dele com outros bancos é legal. Cara, vou pegar esse cliente e tentar manter ele ao máximo. Já os outros aqui, tem um risco, gasta muito mais do que ganha e tal, corta o relacionamento com esse cara, ou reduz o limite, tá bom, pessoal? E aqui, você deve estar se perguntando, o que deveria ter sido feito, Fialho? Porque beleza, você trouxe lados positivos, negativos, trouxe um pouco da sua visão, mas o que você acha que poderia ter sido feito assim de melhor? Cara, infelizmente, o mundo ideal aqui, né, que eu vou apresentar para vocês, que o Fialho vai apresentar aqui, é o seguinte, cara, só medidas de longo prazo iriam de fato surtir um real efeito para a gente poder fazer alguma mudança na lei, colocar algum teto. Por quê, pessoal? Os governos, isso não importa se é de direita, esquerda, dane-se isso, não importa. Os governos, eles tomam medidas para continuarem no governo, entende? E como eles ficam um período de 4 anos, cara, eles têm grande dificuldade de tomar medidas pensando no longo prazo, justamente porque eles estão pensando na próxima reeleição, entende? Então, eu botei mundo ideal aqui do Fialho porque ele nunca vai acontecer, entende? A minoria dos governos, eles pensam em políticas de longo prazo para a gente melhorar de fato a economia, melhorar de fato a educação. Eles estão só preocupados mesmo com a próxima eleição. Mas o que de fato resolveria esse problema e de fato a gente conseguiria implementar um teto de uma forma que fosse saudável de fato para todos, ou mais saudável possível para todos, seria mexer nas raízes reais do problema. Medidas estruturantes pensando no longo prazo e não somente atacar a consequência do problema. É igualzinho você ir lá numa consulta médica, você é um fumante, tá cheio de problema com seu pulmão e o seu médico te passa um remedinho que vai te ajudar a respirar melhor. Beleza. Mas e aí? Se você não parar de fumar, você só vai continuar piorando. O remédio só vai estar tapando o buraco com a peneira. Entende? Você não está, de fato, atacando o problema em si, o que gera, o fato gerador do problema. Você está atacando só a consequência. Então, você nunca vai deixar de ter o problema, entende? Então, é mais ou menos isso que acontece aqui. Você tem que primeiro, não só atacar a consequência, mas você tem que atacar a raiz do problema, por meio de medidas estruturantes pensando no longo prazo. Educação financeira, explicar quando deve ou não deve usar o cartão de crédito, as pessoas assistirem canais como o nosso, por exemplo. Tá? Isso é algo muito difícil de fazer. E o final da história é que provavelmente vai ocorrer, né? Vai ser dificultado o acesso das pessoas ao crédito. Isso é o que eu vejo assim, que é uma consequência final imediata. E quem de fato vai ter menos acesso a isso vão ser, por exemplo, as pessoas mais pobres. Aqui, muita gente apresentou esses dados, inclusive aqui o Globo, com essa matéria bem legal aqui, tá? Eles fizeram uma matéria interessante, o site Metrópolis também fez uma matéria bem legal aqui a respeito do assunto, e eles mostraram que o rotativo ao redor do mundo, no geral, ele é bem menor do que aqui no Brasil. E eu concordo. Só que aqui, por exemplo, olha os países que estão apresentados, né? Estados Unidos, cara, é um país que tem medidas estruturantes, a raiz do problema é muito mais tranquila, né? Eles já resolvem essa raiz do problema, essas medidas estruturantes, no geral, muito melhor que aqui no Brasil. Por quê? Olha só, aqui é um exemplo clássico. Cerca de 58%, isso aqui gira, na realidade, entre 58% e 66% da população dos Estados Unidos tem investimentos no mercado de ações pensando no longo prazo.
Aqui no Brasil, se eu não me engano, esse número, cara, até 2, 3 anos atrás não passava de 1% da população. Olha o tamanho da diferença das medidas estruturantes que foram implementadas nos Estados Unidos e a consciência que a população tem bem maior do que aqui no Brasil com relação às finanças. Entenderam que são situações completamente diferentes? A gente não pode comparar banana com maçã, por exemplo, porque são frutas diferentes. E a mesma coisa acontece aqui quando a gente compara outros países com o Brasil. E no caso aqui da Venezuela, por exemplo, cara, beleza, os juros rotativo do cartão é 29%. Mas e os outros problemas enormes, sabe? A inflação descontrolada, o poder de compra, pessoas na rua sem comer direito, né? O governo como um todo que tem um controle muito pesado da população, né? Então, tá, beleza, as pessoas não têm tanto acesso a crédito. Mas será que é porque a economia está top? Será que é porque eles implementaram medidas estruturantes, atacaram de fato as raízes do problema? Ou aqui é porque é outra situação completamente diferente? Entenderam o que eu quis dizer, pessoal? Então, infelizmente, eu não acredito que a diferença entre as bolsas brasileira e americana, por exemplo, para vocês verem que são situações completamente diferentes e que o mercado da bolsa de valores americana é infinitamente mais desenvolvido que o nosso. E isso já diz muita coisa, principalmente com relação à diferença entre os dois países. Então, infelizmente, não temos como comparar banana com maçã e, infelizmente, eu não consigo ver uma solução assim de médio e curto prazo para a nossa situação, apesar de torcer muito para que o nosso país finalmente voe e que as pessoas tenham melhores condições de vida. E é justamente esse um dos motivos que eu produzo conteúdo aqui no canal também, para que as pessoas entendam como usar o cartão de crédito da melhor maneira possível e como usar o seu dinheiro da melhor maneira possível também para conseguirem enriquecer, pensando principalmente no longo prazo. E aqui, pessoal, já agradeço principalmente aos novos membros aqui do nosso canal, que você pode estar assinando aqui embaixo, super barato, R$ 2,99. Você inclusive pode passar com o seu cartão de crédito para acumular milhas, ajudando a gente no projeto, que é o seguinte: eu não quero nada, eu só quero esse valor aqui que você, ao assinar o nosso clube de membros, você vai estar ajudando pessoas que a gente vai... É basicamente uma instituição de caridade por meio aqui da iniciativa privada, tá? A gente vai pegar esse dinheiro e vai levar para idosos, caridade, animais abandonados, inclusive o dinheiro dessa galera que entrou aqui, que foram pouquíssimas pessoas que assinaram, mas que estão ajudando aqui na nossa causa. O Ronaldo, o Felipe, o Ricardo, o André Brunara, o Danilo, Maicon, Telmo, principalmente essas últimas pessoas aqui que entraram já com o objetivo de ajudar a gente nesse projeto. A gente, por exemplo, já pegou gatinhos abandonados, estão aqui em casa, inclusive um deles a gente está para adoção, você que tem interesse de ter um gatinho. Pegamos gatos que iam morrer na rua, que estavam largados na virada do ano, e já estamos aqui dando uma condição melhor de vida para eles, melhorando a saúde deles para em breve conseguir um novo lar. Eu sei que não é um projeto assim gigantesco, não é algo enorme como muitas pessoas fazem, mas eu resolvi começar com um pouquinho, né, da forma que a gente pode, e usando principalmente o nosso canal aqui como uma ferramenta na internet para fazer coisas boas. Esse mundo da internet está infestado de coisa ruim, e essas pessoas que estão aqui na tela, vocês já podem ver que são pessoas que estão ajudando o mundo, pelo menos, ou da forma que a gente pode, assim, as coisas a melhorarem um pouquinho mais, tá? E muito obrigado a todos esses que estão na tela pelo voto de confiança aqui no nosso trabalho. E também para trazer, né, uma motivação extra pra gente aqui, porque aqui no YouTube, para quem não sabe, cara, o que a gente ganha nem banca a equipe, tá? Só o nosso editor de vídeo aqui, por exemplo, que a gente usa para outros canais e tudo mais, só o que a gente ganha nesse AdSense nem paga o salário dos editores, tá? Então, só para vocês entenderem que muita gente fala assim, você produz um monte de vídeo aí para ganhar dinheiro. Mas, cara, o dinheiro não paga nem os editores, sendo bem sincero, tá? E esse projeto aqui é só uma motivação extra, já que a gente está trazendo vídeo todos os dias praticamente aqui no canal, é só para que a gente tenha uma motivação real, inclusive a equipe, eles podem observar, né, os resultados disso aqui, para a gente ajudando pessoas, inclusive eles vão ajudar a gente a levar cestas básicas e tudo, tá? Então é legal para trazer uma motivação real por trás e não somente produzir conteúdo por produzir. Beleza? Me estendi muito. Obrigado para você que ficou até agora aqui nesse vídeo. Tamo junto. Te vejo no próximo vídeo aqui do canal.